Ouça agora o devocional Reformado Vida Nova. Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 35. Assim nos diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Que Deus abençoe-nos nesta noite com a sua palavra. Irmãos, nos anos de 1800, quando o jovem Charles Spurgeon se preparava para pregar a palavra do Senhor, um homem, no meio da multidão, gritou: fogo! E no mesmo instante, o caos tomou conta do lugar. E essa infeliz brincadeira desse jovem no meio da multidão resultou na morte de algumas pessoas. E naquele período, toda a imprensa local culpou Charles Spurgeon por esse triste incidente. Charles Spurgeon estava praticamente fazendo 1 ano de casado. Charles Spurgeon, a sua esposa havia dado à luz recentemente a seus filhos gêmeos. E Charles Spurgeon, então, nesse momento, ele se viu de uma forma, nós poderíamos dizer, atordoado. Charles Spurgeon se viu nesse momento por essa culpa, por essa infeliz brincadeira. Essa infeliz brincadeira resultou em todo o ministério de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, então, nesse momento, ele se viu numa tragédia completa.
E toda essa tragédia, essas mortes que houveram, foram colocadas na conta desse homem. E Charles Spurgeon, então, se viu de uma forma depressiva, triste. Isso ecoou por todo o seu ministério. E às vezes, quando nós olhamos para homens como Charles Spurgeon, nós pensamos, esse homem não pode ter problemas. Esse homem é um homem de Deus, é o príncipe dos pregadores. Mas, irmãos, até homens como Charles Spurgeon se sentiu mal, se sentiu muitas vezes vencido pelas aflições. Até mesmo homens como Charles Spurgeon se viu numa depressão. E quando nós olhamos para esse texto, é exatamente isso que nós vemos. Aqui nós vemos dois homens que estão caminhando em direção a uma cidade tristes, abatidos, amargurados, por causa de uma notícia. Se nós olharmos o versículo anterior, nós podemos ver, alguns capítulos anteriores, nós podemos ver tudo o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Ele foi espancado, ele foi crucificado e ele foi sepultado. Mas, após esses eventos, algumas mulheres começaram a relatar a respeito da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Mas estes homens, desanimados, aflitos, não deram crédito ao que essas mulheres disseram, então eles caminharam, partiram em direção a uma cidade chamada Emaús. Então veja, irmãos, que a aflição, a angústia, o sofrimento, ela pode chegar para todos nós. Às vezes uma notícia ruim, às vezes um telefonema que nós recebemos, às vezes um fato que acontece em nossa vida pode nos deixar tristes, amargurados. Muitas vezes isso afeta até mesmo a nossa vida espiritual diante de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Como lidar com o desânimo espiritual. Quero falar nessa noite como nós podemos lidar com o desânimo espiritual. Nós veremos aqui, a partir desse texto, algumas lições que nós podemos aprender para lidar com o desânimo espiritual. Em primeiro lugar, irmãos, para nós enfrentarmos o desânimo espiritual que muitas vezes bate à nossa porta, nós precisamos entender o que nós não devemos fazer. Em primeiro lugar, para lidar com o desânimo espiritual, nós não podemos perder de vista o propósito de Deus. Em primeiro lugar, o que você precisa fazer para lidar com o desânimo espiritual, não perca de vista o propósito de Deus. Isso nós podemos ver dos versículos 13 ao 16. Aqui, dos versículos 13 ao 16, nós vamos ver que os discípulos estão caminhando em direção a uma aldeia chamada Emaús. Essa aldeia chamada Emaús, ela fica cerca de 11 ou 12 quilômetros a noroeste de Jerusalém. E essa aldeia chamada Emaús, ela é reconhecida no Antigo Testamento como Kiriat Jearim. Atualmente, nós podemos identificar Emaús com uma cidade na Palestina, no centro da Cisjordânia. Mas, irmãos, quando nós olhamos aqui para esse texto, nós podemos nos perguntar, o que será que esses dois discípulos foram fazer nesta cidade em Emaús? Será que eles foram simplesmente rever algum dos seus parentes? Será que eles foram em Emaús para tratar de algum negócio? Será que eles foram para essa aldeia de Emaús porque eles simplesmente esqueceram alguma coisa e precisavam buscar algo nesta cidade? Mas quando nós olhamos aqui para todo esse contexto, nós podemos ver que nenhuma dessas coisas eles foram fazer lá. Na verdade, o que nós podemos ver é que esses dois discípulos estavam indo embora, estavam se refugiando na cidade de Emaús. Não havia mais sentido ficar em Jerusalém. A festa havia acabado, o seu mestre havia morrido. Não havia mais sentido ficar em Jerusalém. Veja que eles perderam de vista o propósito. Não havia mais sentido Jerusalém. Não havia mais por que ficar em Jerusalém. Vamos embora. Vamos voltar para a nossa cidade. E veja então, meus irmãos, que para vencermos o desânimo espiritual, nós não podemos perder de vista o propósito de Deus. Mas veja que enquanto eles caminham para Emaús, Jesus aparece para esses dois.
Jesus aparece para esses dois e eles conversavam sobre os eventos dos últimos dias, conversavam sobre tudo o que aconteceu com Jesus, conversavam sobre as notícias que estavam acontecendo, mas os seus olhos estavam impedidos de reconhecer a Jesus. E aqui, meus irmãos, os seus olhos, a ideia aqui é que os seus olhos estavam retidos, eles não poderiam reconhecer a Jesus, e isso por causa da dureza dos seus corações. Os seus corações eram os seus corações que estavam incrédulos, e por isso eles não conseguiam reconhecer o seu mestre, por causa da cegueira dos seus corações. Mas veja, meus irmãos, que quando nós perdemos de vista o propósito de Deus, fica fácil desistir. Quando nós perdemos o foco do propósito de Deus, fica fácil nós abandonarmos aquilo que muitas vezes nós lançamos mãos para fazer. Imagine, por exemplo, um corredor, um maratonista, que corre às vezes 40, 60 quilômetros. O que o faz continuar caminhando, o que o faz continuar correndo, apesar das dores, apesar da fadiga, o que o faz continuar correndo mesmo com muita sede, o que o faz continuar correndo mesmo o cansaço, o que faz com que esse maratonista continue correndo, caminhando 60 quilômetros, é a linha de chegada, é a visão da linha de chegada. Isso faz com que ele continue correndo. Mas veja, se o maratonista perder essa visão da linha de chegada, fica fácil desistir. Na primeira dor, no primeiro cansaço, na primeira sede, ele desiste facilmente. E às vezes assim somos nós, irmãos. Às vezes na primeira má notícia, às vezes na primeira má circunstância, nós desistimos, porque muitas vezes nós perdemos o propósito de Deus para a nossa vida. Porque muitos casamentos são desfeitos, porque perderam o propósito do casamento. Porque muitos ministérios acabam, porque perderam o propósito do ministério. Porque muitas vezes nós nos sentimos afadigados espiritualmente, cansados. Porque muitas vezes vem a dúvida, porque muitas vezes vem a desistência, porque muitas vezes vem o desânimo, a incerteza, a falta de fé, porque nós perdemos o propósito de Deus para a nossa vida. Porque nós muitas vezes tiramos os olhos daquilo que Deus quer para nós. Muitas vezes tiramos os olhos. E assim, irmãos, nós desistimos facilmente. Portanto, para vencer o desânimo espiritual, você deve olhar para o propósito e para o plano de Deus para a sua vida. Você quer vencer o seu desânimo espiritual? Olhe para o propósito de Deus para a sua vida, para o plano de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para o seu casamento, no seu trabalho, nos seus estudos. Olhe para o propósito de Deus. Diante do desânimo espiritual, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, creia que Jesus está ao seu lado. Isso nós podemos ver em Mateus 28, que ele faz a promessa que estaria conosco. Mesmo no dia do desânimo espiritual, creia que Jesus está ao seu lado. E para vencer o desânimo espiritual, você precisa olhar para dentro de você. É isso que Francis Schaeffer vai dizer no seu livro sobre a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade não é algo exterior, não é algo simplesmente fora de nós, mas é aquilo que Deus faz dentro de nós. É aquilo que Deus faz em nós por meio do teu Santo Espírito. E por isso nós precisamos olhar para dentro de nós, porque é dentro de nós que há o novo nascimento, porque é dentro de nós que há a verdadeira vida cristã. E o exterior, aquilo que nós fazemos exteriormente, é apenas o reflexo daquilo que está dentro de nós. Portanto, para vencer o desânimo espiritual, olhe para o propósito de Deus para a sua vida. Olhe para aquilo que Deus já planejou para a sua vida. Não perca de vista esse propósito. E o propósito maior é glorificar a Deus e honrá-lo e servi-lo para sempre. A segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto, para nós vencermos o desânimo espiritual, o que nós não devemos fazer é perder tempo com a solução errada. Você quer vencer o desânimo espiritual, a apatia espiritual? Não perca tempo com a solução errada. Isso nós podemos ver dos versículos 17 ao 27. Aqui nós vamos ver, meus irmãos,
dos versículos 17 ao 24, nós vamos ver que os discípulos apresentam uma visão distorcida a respeito daquilo que é o ministério de Jesus. Nós vamos ver então que quando ele pergunta o que os preocupava, nós vamos ver que Cleopas, o que Lucas vai dizer aqui é que Cleopas ele para de uma forma sombria. O rosto de Cleopas, desses discípulos, era como que uma forma desfigurada, amargurada. Cleopas então ele rompe o silêncio e responde a Jesus, até mesmo de forma jocosa, dizendo: não é possível que você não sabe do que tem acontecido, está todo mundo comentando, só você não sabe. Cleopas responde de uma forma jocosa: está todo mundo falando, está todo mundo comentando na internet, só você não sabe de que planeta você veio. Essa foi a resposta de Cleopas a Jesus. Mas veja, irmãos, que a resposta desses dois discípulos é uma resposta precisa. Eles respondem de forma precisa quem era Jesus. Eles sabiam que Jesus era nazareno, ou seja, que Jesus era um homem. Eles sabiam a respeito do ministério de Jesus, o que Jesus fez, que ele era varão poderoso em obras e palavras. E eles sabiam até quem foram os causadores da morte de Jesus, os judeus. Veja que eles tinham respostas precisas a respeito de Jesus. No entanto, a esperança desses discípulos estava colocada no lugar errado. As suas esperanças estavam no lugar errado, porque eles aguardavam apenas um Messias ou um Salvador que os livraria das mãos dos romanos. Eles aguardavam que esse Messias, Jesus Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras, que foi morto, eles esperavam que esse Jesus os resgataria do jugo dos romanos. Veja que eles sabiam quem era Jesus, mas as suas esperanças estavam colocadas no lugar errado. Eles não colocaram a sua esperança no lugar correto. Eles aguardavam apenas uma salvação política, uma salvação temporal, não uma salvação eterna. E por isso que quando as mulheres disseram a eles que Jesus havia ressuscitado, não havia sentido algum acreditar, porque não era essa a esperança que eles tinham. Mas nós podemos ver que dos versículos 25 ao 27, Jesus os esclarece a verdade. Dos versículos 25 ao 27, Jesus vai esclarecer a verdade. Veja que a partir do versículo 25, Jesus os repreende. Jesus vai os chamar de nécios. E nécios aqui, irmãos, a ideia é que Jesus os chama de imprudentes. Pense, por exemplo, em um motorista que ultrapassa o sinal vermelho. Ele não é ignorante quanto ao sinal vermelho, ele sabe a respeito do sinal vermelho, mas por imprudência ele ultrapassa o sinal vermelho. Veja que é isso que Jesus os chama, de nécios, imprudentes e tardos de coração. E por que eles eram imprudentes? Porque em diversos momentos Jesus já havia dito que era necessário o seu sofrimento. Jesus já havia os instruído que ele iria padecer. Jesus já os havia alertado que ele iria sofrer, que era necessário ele passar por tudo isso. E não apenas isso, Jesus os mostra que toda a Escritura mostra que era necessário que ele padecesse. Os profetas já haviam dito que o Messias viria e seria um homem de dores. E por isso Jesus então o chama de nécios e tardos de coração. Mas veja que então que Jesus esclarece que era necessário o sofrimento e que era necessário também a sua exaltação. Mas quando eu olho para esse texto, quando Jesus os instrui, aqui Jesus começa um discipulado com esses discípulos. Talvez Jesus começou explicando Gênesis capítulo 3, talvez depois Jesus foi lá para Números 21, Deuteronômio 28, Ezequiel 37, Daniel capítulo 7. Talvez Jesus foi, olha o que toda a Escritura diz a respeito de mim. E Jesus os esclarece então que toda a Escritura apontavam para ele. Então veja, irmãos, nós podemos ver aqui que os discípulos perderam tempo com a solução errada. Todos nós já ouvimos falar da Kodak. A Kodak foi uma das maiores empresas de fotografias que nós já ouvimos falar. Mas atualmente a Kodak ela tem cerca de 6.000
colaboradores. A Kodak, talvez hoje, a Kodak precisou vender todos os seus ativos, e a Kodak, por um erro de estratégia, jogou fora 120 anos de história. Isso porque a Kodak perdeu tempo com a solução errada. A Kodak não quis investir em equipamentos modernos, equipamentos que ela mesma proporcionou. Ela simplesmente perdeu tempo com a solução errada. E hoje a Kodak praticamente não existe mais, porque ela perdeu tempo com a solução errada. E muitas vezes, irmãos, na nossa apatia espiritual, nós perdemos tempo com a solução errada. Nós achamos que nós podemos vencer a frieza espiritual em conselhos mundanos. Nós achamos que a solução para a nossa frieza espiritual está em filosofias de autoajuda. Nós achamos que a solução está nas psicologias ateístas. Nós achamos que a solução para a nossa frieza espiritual está em conselhos superficiais, conselhos dos ímpios. Talvez você ache que para a sua apatia, para o seu sofrimento, você precisa ter mais entretenimento. Não, eu preciso de mais entretenimento. Talvez você ache que precisa de mais diversão. Não, eu preciso me divertir mais. Talvez você ache que a solução está no dinheiro. Preciso de mais dinheiro. Talvez você ache que a solução está em fazer mais viagens. Eu preciso conhecer novos lugares. Não que nenhuma dessas coisas, viajar, ter dinheiro, se divertir, seja coisa errada. Mas às vezes o nosso foco está nessas coisas. Talvez você ache que a solução são os políticos. Você acha que os políticos que vão resolver todos os seus problemas. Você está colocando o foco, ou você está mirando na solução errada. Nenhuma dessas coisas, irmãos, pode trazer a verdadeira alegria espiritual. Nenhuma dessas coisas, irmãos, pode nos preencher. Nenhuma dessas coisas são métodos temporários. Nós buscamos a solução errada quando os nossos olhos não estão voltados para o autor e consumador da nossa fé. Nós buscamos a solução errada quando os nossos olhos não estão voltados para o autor, consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12. Portanto, para vencer o desânimo espiritual, tenha prazer na lei do Senhor. Salmo de número 1. Para vencer o desânimo espiritual, entenda que no conselho do Senhor há sabedoria, há direção e há vida. Salmo de número 19. Portanto, até aqui nós vimos o que nós não devemos fazer para lidar com o desânimo espiritual. Para lidar com o desânimo espiritual, não perca de vista o propósito de Deus. Para lidar com o desânimo espiritual, não perca tempo com a solução errada. A partir de agora, então, nós veremos o que devemos fazer para vencer o desânimo espiritual. Em primeiro lugar, o que nós devemos fazer para lidar com o desânimo espiritual é ter uma vida de comunhão com Jesus. Para lidar com o desânimo espiritual, você precisa ter uma vida de comunhão com Jesus. Isso nós podemos ver a partir dos versículos 28 ao 32. E veja então que a partir de 2 horas de caminhada, depois de 2 horas de exortação, depois de 2 horas de instrução, depois de 2 horas de ensino, depois de 2 horas de esclarecimento por parte de Jesus, eles se aproximam da aldeia. Mas veja então que esse estranho, aos olhos dos discípulos, faz menção em passar adiante. Mas veja então que esses discípulos pedem a esse estranho que permanecesse com eles. Alguns dizem que esses 2 discípulos intercederam para que esse estranho permanecesse com eles por causa dos perigos da noite. Porque talvez esse estranho poderia ser vítima de salteadores, poderia ser vítima de animais. Mas eu entendo que essa não é a ideia aqui. Eu entendo que esses discípulos, eles, por causa da presença de Jesus, por causa da exposição da palavra de Jesus, eles então intercederam: fica conosco! E esse estranho então entra. E quando eles estão à mesa, depois de 2 horas de caminhada, é normal sentir fome. Eles então sentam-se à mesa, e esse estranho então, ele toma as prerrogativas do anfitrião da casa. Ele toma o pão, ele parte o pão e ele abençoa aquele pão. E nesse exato momento, os seus olhos foram abertos. Nesse exato momento, os seus olhos foram abertos. Talvez a forma como Jesus orou, talvez a forma como Jesus partiu o pão. Eles lembraram: eu conheço esse gesto,
Eu conheço essa oração, eu conheço. E os seus olhos então foram abertos. O véu foi retirado dos seus olhos. E aqui nós podemos ver então, ainda no versículo 31, que Jesus desapareceu da presença deles. Aqui, irmãos, há muitos debates a respeito desse desaparecimento de Jesus, mas eu entendo aqui, irmãos, que Lucas está adjetivando a forma como Jesus saiu da presença deles. Muitos dizem que Jesus de fato desapareceu, ou que Jesus desvaneceu, ou que Jesus teletransportou. Cabe, obviamente, o debate em relação a isso, cabe o contraditório, mas eu entendo que aqui Lucas não está dizendo que Jesus simplesmente evaporou, ou que Jesus simplesmente teletransportou. Porque quando nós olhamos para o texto aqui em grego, a ideia é que Lucas está adjetivando a forma como Jesus saiu da presença deles. Isso é comum no nosso dia a dia. Às vezes alguém chega para você e pergunta: você viu fulano de tal? E você diz: nossa, a pessoa estava aqui do meu lado, mas ela desapareceu, eu nem vi para onde ela foi. Ela sumiu, eu nem vi para onde ela foi. Então, Lucas aqui, irmãos, eu entendo que Lucas está adjetivando a forma como Jesus saiu da presença dos discípulos naquele momento. Jesus saiu de forma rápida, Jesus saiu de forma repentina. Aliás, outros momentos já aconteceram, isso já aconteceu no ministério de Jesus. Muitas vezes as pessoas tentaram matar Jesus e Jesus simplesmente escapou da presença das pessoas sem que elas pudessem tocá-lo. Aliás, quando Jesus ele ressuscita, nós vemos que a pedra é removida. Se Jesus simplesmente ultrapassasse a porta ou pedras, não havia necessidade dos anjos removerem as pedras. Bastava simplesmente Jesus passar por entre as pedras. Mas eu entendo aqui então que Jesus ele simplesmente não evaporou. E isso, irmãos, eu não estou limitando o poder de Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus, em diversos momentos, ele quebrou a lei da natureza, ele andou sobre as águas, ele transformou água em vinho. Jesus, ele disse para a tempestade: acalma-se, e ela acalmou-se. Nós sabemos que ele tem todo o poder. Mas aqui, nesse texto, eu entendo que Lucas não está dizendo que Jesus simplesmente teletransportou ou evaporou. Eu entendo que Jesus saiu de forma rápida. E os discípulos não conseguiram perceber a saída de Jesus. Mas veja então que nesse exato momento o texto continua nos dizendo no versículo 32: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, Lucas aqui não está falando do órgão que bombeia o nosso sangue para o nosso corpo. Lucas não está falando simplesmente do órgão do nosso corpo. Lucas está falando que o interior desses discípulos queimava em combustão. Essa é a ideia. Que o interior dos discípulos, por causa da presença de Jesus, por causa da exposição da palavra de Deus, o seu interior, o interior destes discípulos, ardia em combustão. Queimava em combustão. Irmãos, se a palavra de Deus, se a presença de Jesus não lhe tem causado essa ardência, não nos tem causado esse ardor no seu interior, fique um alerta para nós, porque a presença de Jesus, ela precisa causar isso em nós, precisa causar ardência, precisa causar desejo pela sua presença. Então veja que pela exposição da palavra, os seus olhos foram abertos. Imagine, irmãos, que você esteja em uma sala toda escura, é uma sala que não tem luz, e talvez você esteja procurando algo nessa sala, está tudo escuro, você não consegue ver nada, e imagine que alguém chegue com uma pequena lanterna, e ilumine um pequeno espaço naquela sala, então você consegue ver alguma coisa. Veja que é isso que a exposição da palavra de Deus causa, ela abre os nossos olhos para a realidade, a presença de Jesus abre os nossos olhos para a verdade, e assim os seus olhos foram abertos. Portanto, para vencer o desânimo espiritual, você precisa se aproximar de Jesus. Você precisa pedir ao Senhor: Senhor Jesus, fique comigo. Senhor Jesus, fique na minha casa. Senhor Jesus, fique na minha família. Senhor Jesus, fique no meu ministério. Senhor Jesus, permaneça nessa igreja. Senhor Jesus, permaneça no meu interior por meio do teu Santo Espírito. Você precisa clamar. Você precisa usar os meios de graça para desenvolver uma comunhão com Jesus.
A oração, a leitura da palavra de Deus, a participação constante nos cultos, a participação nos sacramentos, são os meios de graça que Deus nos deu para estarmos constantemente na tua presença. O momento de confissão, o momento de arrependimento, são meios que Deus nos deu para estarmos na tua presença, porque o véu já foi rasgado e você pode estar na presença de Jesus com intrepidez, com sincero coração, com fé, com santidade. Isso nós vemos em Hebreus capítulo 10, porque, irmãos, sem uma comunhão constante com Jesus, facilmente nós somos vencidos pelos cuidados e pelos prazeres deste mundo. E em último lugar, nós podemos destacar o que nós precisamos fazer, ou o que você deve fazer para lidar com o desânimo espiritual. Em último lugar, para lidar com o desânimo espiritual, você precisa sair imediatamente da letargia. Para vencer o desânimo espiritual, você precisa sair imediatamente da letargia. Isso nós vemos a partir dos versículos 33 ao 35. Então veja que após os seus olhos serem abertos pela verdade, pelo esclarecimento de Jesus, veja que os discípulos não mais se importaram com a comida, os discípulos não mais se importaram com o cansaço, porque lembre-se, eles haviam caminhado 2 horas, eles não se importaram mais com isso. E lembre-se que inicialmente nós vimos que eles estavam saindo de Jerusalém, talvez com medo, mas agora eles retornam ao propósito inicial. E eles voltam, eles se levantam imediatamente. E a ideia de Lucas aqui, que diz que eles se levantaram é como se eles tivessem ressurgido dentre os mortos. Lucas está dizendo, é como se eles se levantassem dentre os mortos, foram para Jerusalém. E é isso que muitas vezes o desânimo espiritual faz conosco. O desânimo espiritual nos leva à letargia, à apatia, à acomodação. Mas para vencer o desânimo espiritual, você precisa se levantar imediatamente do comodismo, do medo, do desânimo e voltar ao propósito inicial. Aqui, pense, por exemplo, em um bombeiro. O bombeiro, quando ele está no seu quartel-general e quando ele ouve a sirene, ele precisa se levantar imediatamente. Quando ele ouve o barulho da sirene, ele tem que correr, porque salvar vida é mais importante do que o seu descanso. E ele se levanta imediatamente e corre aonde ele precisa atuar. E é assim, irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos o que o Senhor tem a dizer a nós, nós não podemos permanecer, você não pode permanecer no seu estado de inércia. Você precisa se levantar e agir. Você não pode se fazer de vítima. Eu sou assim porque falaram mal de mim, eu sou assim porque eu não tive pai, eu sou assim porque eu não tenho dinheiro, eu sou assim porque eu não tenho o celular da moda, eu sou assim porque não me deram oportunidade, eu sou assim porque... Não, nós não podemos nos fazer de vítimas, nós precisamos nos levantar. Você precisa se levantar imediatamente da sua letargia e tomar uma atitude. Foram isso que esses discípulos fizeram. E quando eles chegaram lá, eles anunciaram o seu Senhor ressurreto. Eles anunciaram o seu Senhor redivivo. Portanto, para vencer o desânimo espiritual, saia da letargia, saia da sua zona de conforto. Não se coloque na condição de vítima, mas testemunhe, seja uma testemunha do poder transformador de Jesus. Seja uma testemunha desse Jesus ressurreto. Testemunhe sobre esse Jesus que transforma vidas. E essa é a minha oração e esse é o meu desejo, que quando você ouvir a palavra de Deus, você volte ao propósito inicial. E quando você ouvir a palavra de Deus, que você não perca tempo com a solução errada. E quando você ouvir a palavra de Deus, você tenha uma vida de comunhão constante com Ele. Quando você ouvir a palavra de Deus, você trabalhe arduamente para a propagação do Evangelho do Reino de Deus. Eu quero concluir esta mensagem retornando ao fato de Charles Spurgeon. Nós vimos que Charles Spurgeon, após aquele infeliz incidente, ele se viu triste, se viu amargurado, aflito, mas mesmo após vários anos terem se passado, Charles Spurgeon continuou sendo quem ele era. Escreveu muitos livros, pregou vários sermões,
Isso porque Spurgeon acreditava na presença real de Jesus na sua vida. Isso porque Charles Spurgeon tinha sua fé no Jesus ressurreto. E mesmo as aflições, mesmo as dores, não abateu esse grande homem de Deus. E por isso nós o conhecemos como príncipe dos pregadores. E é assim que nós devemos fazer, irmãos. Devemos perseverar nesse Jesus ressurreto. Você precisa perseverar, mesmo diante das aflições, mesmo diante da angústia, do sofrimento, da amargura, da notícia ruim. Confie na presença desse Jesus ressurreto. E a minha oração e o meu desejo é para você que talvez não tenha a presença desse Jesus ressurreto. Entenda que é somente esse Jesus ressurreto que pode transformar vida. É somente Ele que pode nos dar a verdadeira vida espiritual. É somente Ele quem nos tira do nosso estado de pecado. É somente Ele que preenche o vazio que há em nós. É somente esse Jesus ressurreto que pode nos dar uma nova vida. E essa é a minha oração, esse é o meu desejo, que assim como esses discípulos rogaram, Senhor, permaneça conosco, você precisa pedir ao Senhor, se com tua boca confessares, se você tiver fé no seu coração e com a tua boca confessar que o Senhor Jesus é o Salvador, você precisa confessar, você precisa clamar que esse Jesus é o Jesus que salva. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Você ouviu o Devocional Reformado Vida Nova.